Hoje é dia de conscientização do autismo e pais aproveitam a data para lembrar direitos ainda não conquistados. Na edição de hoje você vai saber dos benefícios da leitura e também aprender a fazer peixe com uma receita simples e fácil. Essas e outras informações a partir de agora, no ESB Notícias desse feriado de sexta-feira, 2 de abril. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil. Neste dia de conscientização, a luta ainda é por direitos. Em Vitória da Conquista, a Associação de Autistas, a ACAEPA, funciona com doações das famílias e amigos e não conta com apoio governamental. O transtorno do espectro do autismo é uma condição de saúde caracterizada por déficit na socialização, comunicação verbal e não verbal e comportamento. No tratamento de uma criança autista são feitos vários cuidados para melhorar a qualidade de vida e garantir autonomia na execução das atividades diárias. Psiquiatra, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta assistencial são alguns dos especialistas que trabalham com o autismo. O autista ainda enfrenta várias barreiras, a principal delas, o preconceito e a falta de informação da sociedade. Muitas pessoas não sabem nem o que é o autismo, né? Às vezes julgam o comportamento das crianças, inclusive as mães, né? Têm dificuldade de acessibilidade, né? Essas questões sociais. Então, assim, a gente tenta conscientizar as pessoas sobre o que é o transtorno, por isso a importância da semana de conscientização do autismo, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 70 milhões de autistas no mundo. No Brasil, são 2 milhões. Entre os direitos garantidos por lei está o acesso à educação. Em 2012, o Congresso Nacional aprovou a Lei Berenice Piana, mãe de um menino autista, que ampliou os direitos de crianças autistas. Embora tenha havido essa ampliação, profissionais de educação e crianças ainda enfrentam barreiras na escola. Os profissionais, eles não são capacitados para o trabalho com o autista. E a maioria deles se veem perdidos, porque não existe uma receita pronta. Não é uma receita de bolo. Cada autista, ele tem sua característica própria, né? Assim como os típicos, né? Todos os típicos não são diferentes uns dos outros. Todos nós somos singulares. Os autistas também. Não tem um autista igual ao outro. Não existe uma forma certa de ensinar a cada pessoa. Não é uma receita assim que você vai seguir. Cada pessoa aprende de uma forma. O autista do mesmo jeito. O autista ele vai aprender, ele tem a sua particularidade. Em Vitória da Conquista, a Associação Conquistense para Atendimento Especializado à Pessoa Autista, a ACAEPA, atende 26 famílias com crianças autistas. A ACAEPA não tem qualquer ajuda do poder público. A associação se mantém com doações, rifas e vendas de produtos. Além do projeto Adote um Autista, onde cada família fica responsável por encontrar 7 patrocinadores para ajudar a instituição. Então, o nosso maior fonte de renda mesmo hoje é o projeto Adote um Autista. Então, até peço aí para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo, que estão vendo, que ajude. Quando a mãe da ACAEPA for procurar, realmente é porque está precisando mesmo. Mas qualquer pessoa que tem autismo é porque está precisando. Nós temos realmente o projeto Adote um Autista, que é praticamente o que mantém a ACAEPA hoje. Entre os serviços oferecidos pela ACAEPA está a prática do judô, que é comandada pela sensei Cíntia Dias. Segundo ela, além de ajudar no físico, o judô auxilia na socialização das crianças. Eles vão tonificando a sua parte dos membros superiores e inferiores, principalmente inferiores. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eles são muito fortes e tudo, mas eles não têm o controle, né, de como empurrar, de como puxar. E o judô vem a socialização, né? É o dividir o espaço com o outro, é o aceitar ser tocado pelo outro. Então a gente vem vendo, né, e temos relatos disso, o quanto evolui. Eles conseguem se concentrar mais, eles conseguem entender, né? Eles têm a percepção do que pode e o que não pode. Evolução já sentida por Rosineide. Ela e seu esposo Orlando são pais do Davi Lucas, de 7 anos. O diagnóstico do autismo no pequeno Davi veio aos 4 anos e há 3
ele está na Acaepa. Uma evolução muito grande, graças a Deus. Assim, na escola ele começou com 4 anos e na Acaepa com 5 anos. Assim, cada dia que fui passando, eu fui vendo o desenvolvimento dele na fala, no jeito dele, que ele é muito tímido. E assim, graças a Deus, eu tenho que agradecer primeiramente a Deus e essa associação que meu filho está, cada dia que passa, mais evoluído. Durante esta semana, você acompanha aqui no ESB Notícias orientações importantes sobre a vacina contra a Covid-19. O tema de hoje é o fim do uso da máscara. Minuto da vacina. Já foi imunizado contra a Covid-19 com as 2 doses da vacina. Quando poderei circular de forma segura sem o uso da máscara? Quando você estiver em ambientes bem ventilados e pouco aglomerados, onde todos estejam vacinados ou já tenham seguramente tido a doença. Em um almoço de família, por exemplo, avalie quantos participantes já estão nessa situação, quantos estão em grupo de risco, quanto tempo vai durar esse almoço e em que ambiente ele vai ser feito. Aí você decide. Mas lembre-se que, se bem usadas, as máscaras oferecem uma proteção em torno de 80% com relação à infecção. Em função do que foi dito, considere que máscaras ainda permanecerão por um bom tempo, mesmo entre os já vacinados, como mais uma camada de proteção, visto que estamos ainda em um período de alta transmissibilidade da doença. A vacinação é a medida mais eficaz de combate ao coronavírus. Por isso, imunize-se, valorize a vida. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, com você na luta contra o coronavírus. Fim de semana prolongado, ainda com possibilidade de chuva. Confira como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outros municípios aqui da região sudoeste. Dia nublado e possibilidade de chuva durante a noite em Vitória da Conquista. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima chega a 29 graus. No sábado, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Já no domingo, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. Vamos agora conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Em Barra da Estiva, o dia segue nublado. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 25 graus. Na cidade de Itapetinga, possibilidade de chuva. A menor temperatura deve ser de 22 graus e a maior de 36. Em Jequié, Cidade Sol, tempo nublado. Os termômetros variam entre 23 e 36 graus. No próximo bloco, as histórias de pessoas que têm afinidade com a leitura. E também aprenda uma receita de peixe simples e fácil de fazer. Aguarde, é um instante só. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. De onde vem essa força da Bahia para encarar esse momento? Vem da fé, mas também de muito trabalho. Mostramos nossa força garantindo que não faltasse atendimento a nenhum baiano. Mostramos nossa força escutando, acolhendo e estendendo a mão para quem mais precisa. Mostramos nossa força lutando para que a vacina possa chegar a todo o nosso povo. E com o início de distribuição em tempo recorde, mostramos que nossa força está cada vez maior. Agora, vamos mostrar nossa força quando chegar a hora de vacinar. Mas lembre, isso é apenas o começo dessa etapa. Por isso, segure essa força mais um pouco. Continue mantendo o distanciamento e usando máscara. Nós vamos vencer o coronavírus, porque temos a nossa força e o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Chegamos ao momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Estivemos aqui, diariamente, trazendo informação, formação e conhecimento durante todo esse período.
Mas com todos os hospitais cheios e o crescente número de casos, vamos ter que readequar o nosso trabalho para preservar a nossa equipe e continuar mantendo você, telespectador, bem informado. Por nossa segurança, por empatia, mais do que nunca, fique em casa. Redobre as medidas de prevenção, como o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, evitar tocar olhos e boca sem higienizar as mãos e, principalmente, o distanciamento social. Evite aglomerações, por você, pelos próximos, por todos. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, na luta contra o coronavírus. O UESB Notícias desse feriado de sexta-feira está de volta e a gente fala sobre o gosto pela leitura. Uma prática que deve ser estimulada desde a infância, mas que não tem idade para começar. Conheça as histórias de pessoas que se apaixonaram por esse universo. Essa afinidade tem ajudado as pessoas a enfrentarem as regras de distanciamento social impostas pela pandemia. Marlo, Nirley, Creusita, eles têm algo em comum, o gosto pela leitura. Ele iniciou a experiência com o ato de ler aos 14 anos. Seu primeiro livro, Guerra Dentro da Gente, de Paulo Leminski. Aos 26 anos, Marlo já leu mais de 200 livros. Minha experiência com leitura começou quando eu tinha 14 anos e a biblioteca da escola onde eu estudava, é uma escola municipal, era bem limitada para alguns livros, mas eu descobri um livro que me fascinou de cara pelo título, que foi Guerra Dentro da Gente, do Paulo Leminski. E desse primeiro livro para cá, eu posso dizer que eu estabeleci uma verdadeira paixão por livros. Eu tenho alguns aqui no armário, não estão todos porque a gente fez uma breve mudança, então alguns estão guardados. Mas eu sou considerado viciado, na verdade. Leio sempre, geralmente 2 livros por vez. Inclusive eu estou lendo 2 agora. Eu estou lendo A Teoria de Tudo, de Jane Hawking, esposa de Stephen Hawking, e um de poesia de Braulio Bessa, que é brasileiro. Então, é basicamente isso. Eu sou viciado, sempre que eu posso eu estou comprando livro, estou pedindo livro de Natal, de aniversário. É basicamente isso. O primeiro contato de Nirley com a leitura ocorreu ainda na infância. Inicialmente, os gibis da Turma da Mônica eram seus companheiros. Depois das divertidas histórias criadas por Maurício de Souza, Nirley passou a se aventurar por livros de diversos gêneros, criando uma rotina mensal para colocar as leituras em dia. Eu crio metas anuais, porque eu falo que as metas são imprescindíveis, porque se não fosse elas, eu não leria tanto. E aí, dentro dessas metas, eu também tenho de ajuda um site que se chama Scoob, que ele é um estante virtual, que ele organiza as leituras da gente. Então lá contabiliza quantas páginas você leu no dia, quanto tempo você gastou, todo esse processo bonitinho lá. Olha, eu sou aberta a qualquer gênero. Eu não me empreendo, tipo, gosto só de romance, leio só romance. Não, eu leio de tudo. Diferente de Marlo e Nirley, Creusita só se despertou para o fascínio da leitura aos 39 anos. Antes disso, a funcionária pública tinha um costume de comprar livros e deixá-los parados na estante. Mas aí, a curiosidade falou mais alto e ler passou a ser uma prática constante. Eu sempre gostei do objeto livro, sempre me interessei por esse universo da leitura. No entanto, me faltava pré-requisitos básicos, como, por exemplo, disciplina, que faz toda a diferença no universo da leitura. Eu sempre me achava meio que incapaz de pegar um livro grosso, chamado Os Calhamaços, e conseguir levá-lo até o fim. Então, assim, eventualmente eu comprava algum livro, cheguei a até ler alguns, mas de forma tão espaçada, tão picotada, que quando terminava o livro eu não sabia ao certo desenvolver algumas tramas que tinham acontecido, e eu me perdi um pouco na história. Posso até citar alguns exemplos. Na minha fase não leitora, eu cheguei a ler O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, e eu não consegui captar várias coisas
que com a minha segunda leitura, já nesse período agora de leitora, eu acabei aproveitando coisas que me fugiram completamente ao olhar e ao entendimento, justamente porque eu levei praticamente um ano e meio para ler cada livro desse, porque era eventualmente que eu pegava. Os 3 fazem parte do grupo de leitura Ler Também é Prazer, criado em 2018 por Cleusita. Pequeno, seleto, assim, só de pessoas próximas mesmo, que gostam de ler. A gente se reúne nesse grupo, e é um grupo específico para falar de livros, de leitores e de autores, ou qualquer assunto relacionado a esse universo. Lá a gente não compartilha coisas fora do universo dos livros. Antes da pandemia, nós já combinamos, por exemplo, café da manhã numa livraria, para que a gente pudesse desfrutar do ambiente dos livros e jogar uma conversinha fora. Já fomos almoçar juntos para falar de livros, com pouca frequência, é verdade. Até porque, para combinar os horários, eles são um pouco complicados. Eu gosto muito do grupo, porque a gente tem... É uma forma de compartilhar o que a gente aprendeu e conversar com outras pessoas, porque assim, é tão difícil achar gente que lê, eu me sinto solitária, e se não fosse o grupo, eu ia me sentir um ET, porque aqui na minha cidade eu não conheço ninguém que gosta tanto de ler como eu, e lá no grupo é muito bom, porque se eu tô lendo um livro, eu vou lá e compartilho com o pessoal, eles me falam o que eles acharam do livro, e a gente vai conversando, e a gente já teve até leituras em conjunto, que foi incrível, uma experiência incrível. E é um grupo que eu sempre percebi como, digamos, um segundo núcleo familiar para mim. Na verdade, todas as pessoas que são envolvidas com educação e com literatura são pessoas que eu considero da família, praticamente. Então, foi uma experiência, é uma experiência muito positiva para mim o grupo. Apesar de, às vezes, eu não conseguir manter uma rotina com eles, eu até peço desculpa, mas é um grupo muito importante, sim. Durante esta semana, os católicos mantêm o hábito de comer peixe. Independente de religião, o peixe é uma opção de proteína saudável e que deve fazer parte do cardápio com mais frequência. Quer aprender uma receita simples e fácil de fazer? Então, acompanhe. Preste atenção nessa receita de pescada amarela que nós vamos aprender agora com Dona Ana Volúzia. Para a receita você vai precisar de 1 kg de peixe, tomate e pimentão a gosto, cebola, coentro e cebolinha, 1 xícara de dendê e 1 xícara de leite de coco. Primeiro eu vou dar uma untada com azeite de oliva e aqui eu vou arrumar meu peixe. Ele já foi lavado. Pego ele com muito cuidado, porque ele é um peixe delicado. E aqui eu tempero com limão, eu boto um pouco de sal e um pouco de pimenta do reino, para dar um toque. Aí nós vamos fazer uma cama com cebola. Comida baiana precisa de muito tempero, tomate a gosto. Aqui você arruma a sua vontade. Aqui a gente ainda tá arrumando, né? E a senhora tem um segredo para essa receita, segredinho, né? Repare. Normalmente as pessoas jogam os talos do coentro, da cebolinha fora. Não deve, a seiva tá toda aqui. Então isso aqui eu separo as pontinhas do tomate, as pontinhas do pimentão, as pontinhas da cebola, e isso vai para o liquidificador, que aqui vai ajudar a engrossar o nosso caldo. Ao invés de eu botar água pura, eu já boto a água com esse tempero. Aí aqui, ó, esse temperinho já vai ajudar aqui no nosso caldo, para ficar um caldo grosso e saboroso. Aí nós vamos colocar o dendê. Aqui eu tenho mais ou menos 200 ml. E aqui entra o leite de coco. O dendê e o leite de coco para peixe é uma dupla igual o feijão e arroz, né? Com certeza. Aqui agora ele vai pro fogo. Esse peixe, o valor dele varia de quanto a quanto? Esse peixe não é um peixe barato.
Ele em Salvador é em torno de 40, 48 reais o quilo. Enquanto nossa moqueca cozinha, o arroz já está pronto. Refogadinho no alho, na cebola e sal. Também vai acompanhar este prato uma farofa de dendê com camarão seco. Azeite doce. E aí vamos botar a cebola picadinha, tem alho picadinho. Nós vamos botar um dendê. Pronto. Aqui eu tenho um camarãozinho seco. Vou dar um toque aqui. E farinha de mandioca na mão. Vou botar aqui a farinha. Põe um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Aí aqui entra. Diz que baiano tem que ter muito coentro, né? Farofinha pronta. Agora tudo pronto, a mesa já está posta. Vamos para a parte essencial, né? Que é provar e saborear esse excelente peixe. Com certeza. O arrozinho, né? Refogado no alho. A moquequinha. Uma farofinha de dendê com camarão seco. Dona Ana, além dessa delícia, outras delícias também a senhora cozinha e tá tudo lá no Instagram, Cozinha de Naninha, né? Cozinha de Naninha. Nossa comida ela é bem diversificada. Nós fazemos a comidinha de roça, como uma galinha de quintal, que a gente chama de quenga, com polenta. Fazemos um peixe, um bacalhau, uma comida árabe, uma comida italiana, uma comida nacional da terra e uma comida internacional. A gente gosta de comer bem e tem amor mesmo pela cozinha, então de tudo um pouco. E com água na boca, a gente finaliza o ESB Notícias de hoje. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. A gente encerra a edição de hoje com Gilson cantando Deixa Fluir. Obrigado pela companhia, uma excelente semana.